prosseguindo aqui nas nossas meditações, nas nossas considerações sobre bibliologia, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 12 ao 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, que eu falei qual? É do 16, tá? Mas poderia ser do 12 sem problema nenhum. A partir do versículo 16 diz assim a palavra de Deus: Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens, ou homens santos, dependendo da Bíblia, da versão que você usa, homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Muito bem, esse texto aqui nos fala da inspiração das Escrituras e da verdade absoluta que ela é. E é interessante que o apóstolo Pedro, aqui nesse texto, ele tem o cuidado de dizer que ele não estava falando, quando falava do Evangelho, quando falava de Jesus, quando falava dos ensinamentos da palavra de Deus, ele tem o cuidado de dizer que não é uma fábula, não é uma fábula engenhosa, não é absolutamente nada desse tipo. Ele fala de certeza absoluta. Os homens que Deus usou para escrever a Bíblia eram homens usados grandemente por Deus para que a verdade de Deus, a revelação de Deus, chegasse até nós. Muita gente fala assim: a Bíblia não pode ser verdadeira porque a Bíblia foi escrita por homens. Então, se foi escrita por homens, não pode ser verdadeira. Eu sempre pergunto para essas pessoas: você tem pai? Quando alguém fala para mim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, eu pergunto: você tem pai? Tenho. Seu pai é um mentiroso? Não, meu pai é um homem honesto, meu pai é um trabalhador, cuidador da família. Então, por que os homens da Bíblia seriam diferentes? Eles também eram pais de família, eles eram servos de Jesus Cristo, eles eram pessoas que mereciam toda a nossa confiança como pessoa participante da sociedade humana. Então, não é pelo simples fato da Bíblia ter sido escrita por homens que ela é necessariamente mentirosa. Os homens também falam a verdade? Também falam a verdade. Os homens mentem? Mentem. Mas os homens que escreveram a Bíblia mentiram? Não, eles não tinham como mentir, porque eles foram inspirados por Deus. A palavra inspiração, muita gente imagina que a Bíblia foi ditada por Deus a Pedro, Paulo e aos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia não foi ditada por Deus. A Bíblia não é um ditado. Os muçulmanos dizem que o anjo Rafael ditou a Maomé. Maomé era analfabeto. Muhammad. Maomé era analfabeto. Então o anjo Rafael ditava para ele cada palavra do Alcorão e o fazia repetir, até decorar, para que ele mandasse escrever aquilo que o anjo Rafael tinha ditado para ele. A Bíblia não é um ditado. A Bíblia é uma revelação de Deus. A Bíblia é a inspiração de Deus. A inspiração consiste em Deus direcionar a inteligência das pessoas às quais ele se dirigiu para escreverem com a sua cultura, com o seu modo de ser, com o seu modo de pensar, aquilo que Deus revelou. E o Espírito Santo, da mesma forma que inspira esses homens, também não impede-os
de que eles escrevam algo contrário à vontade de Deus. Por isso nós dizemos que a Bíblia expressa a revelação de Deus. Nós não temos outra revelação de Deus senão a Bíblia. Tudo pode passar, tudo pode mentir. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, é certeza, é absoluta. A palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é a pura expressão da verdade, escrita por homens, homens inspirados por Deus. Eu acho interessante também que nesse texto aqui que nós lemos, Pedro diz que ele viu a glória de Deus na transfiguração de Jesus. Ele conta essa experiência que ele e seu irmão André e Tiago, seu primo, estavam no monte quando Jesus foi transfigurado. E eles ouviram Deus o Pai dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele conta isso e fala: isso não é fábula, eu ouvi, e meus companheiros também ouviram. Mas Pedro nos chama a atenção para uma outra coisa bastante interessante. Ele diz assim: assim temos ainda muito firmes a palavra profética. Quer dizer, o que Pedro está dizendo é que toda a revelação de Deus não se resume à sua impressão pessoal sobre o que ele viu quando Cristo foi transfigurado. Ele diz para a gente ficar atento, muito mais atento à palavra profética, ou seja, a tudo que Deus já havia revelado anteriormente. Vocês sabem que, quando a igreja teve início em Jerusalém, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento foi revelado depois. Que Bíblia que eles liam? Que Bíblia que a igreja primitiva lia? Que Bíblia que Jesus citava? O Antigo Testamento. Então, a Bíblia que a igreja primitiva conheceu era o Antigo Testamento. Com o decorrer dos anos, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento foram solidificando as doutrinas que Deus revelava. E, para não ficar no esquecimento e na mera tradição, eles escreveram a Bíblia, de maneira que nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos, ou seja, 4 narrativas do ministério de Jesus, da vida e do ministério de Jesus, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de sinótico, porque eles se parecem muito, mas como eu falei aqui outro dia, mesmo que esses evangelhos se pareçam muito uns com os outros, eles são diferentes quando você para estudar. Por exemplo, Mateus é dirigido a um público específico, que é o público judeu, e ele tem como objetivo comprovar que Jesus era o Messias prometido por Deus a Israel. Jesus Cristo é o Messias. E Paulo pregava isso em todos os lugares. O Evangelho de Marcos, ele dirige ao público romano, um público mais prático, um público mais, eu dizia, menos intelectualizado, porém bastante inteligente para entender as coisas práticas. E o Evangelho de Lucas, ele o faz para discipular o seu amigo Teófilo, um grego. Lucas era grego. Então, o público de Lucas é o público grego. Lucas era médico, acompanhava o apóstolo Paulo, e ele escreve o seu evangelho a partir de pesquisas. Ele diz: olha, tendo muitos empreendido, por em ordem os fatos que entre nós se passaram, também me foi adequado, por em ordem, para revelar a você, Teófilo. Ele escreve para discipular Teófilo, e ele se dirige ao público grego. Vai ser um desastre se eu continuar puxando esse negócio aqui, vai. E João é um evangelho diferente. Uma coisa importante sobre os evangelhos, como eles foram ordenados por Deus para que acontecessem, quando Mateus traça a genealogia de Jesus, ele traça até Abraão. Jesus é um descendente normal, filho de Abraão, e por Davi e Salomão. Portanto, ele é descendente de Davi e legítimo herdeiro do trono de Israel. Marcos não tem genealogia porque ele trata do evangelho do servo. O servo não tem genealogia naquela cultura. E Lucas, quando trata a genealogia de Jesus,
ele vai até Adão para responder aos gregos sobre o homem perfeito. Jesus é o descendente perfeito de Adão, ou como Paulo ensinava, é o segundo Adão. Se nós pecamos em Adão, em Cristo nós somos salvos. Se somos representados por Adão no pecado, Cristo é o representante dos eleitos de Deus, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. João, ele parte de uma perspectiva completamente diferente. Veja que o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, João vem com uma argumentação bem diferente, porque em vez de João situar Jesus aqui nesta terra, ele situa Jesus na sua origem, em Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, João traz a ideia de que Jesus ele vai falar isso no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, ou Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a perspectiva do Evangelho de João, ela é bem diferente dos outros evangelhos. A gente chama o Evangelho de João de o Evangelho universal. É escrito a todos os povos. Todos os evangelhos são escritos aos povos, mas tem essas peculiaridades. E depois os apóstolos escreveram suas cartas e tal, onde eles sistematizam as doutrinas cristãs. A Bíblia, por ser inspiração de Deus, ela não tem erros. Você não encontra nem erros, nem contradições na Bíblia. Sabe quem encontra erro e contradição na Bíblia? Quem não teme a Deus. Se você é uma pessoa descrente, e tem muitos teólogos, uma coisa que me incomoda bastante é chamar de teólogos pessoas que não acreditam na Bíblia, na inspiração da Bíblia. Assim, eu fico pensando, esses caras são inteligentes. Muitos deles são muito cultos. Assim, por que não vão fazer outra coisa na vida, já que não acreditam na Bíblia? Para que fica escrevendo sobre teologia? Se querem ir para o inferno, que vão. Mas nos deixem em paz, por favor. Se eu não acreditasse na Bíblia, eu não ia falar da Bíblia. O cara fala, Deus não existe. No entanto, fica escrevendo livros e livros e livros para provar que a inexistência é importante. Se uma coisa não existe, por que eu vou me preocupar com ela? Eu não posso me preocupar com uma coisa que não existe. Se eu me preocupo tanto, é porque existe. Né, Marcelo? Não vou me preocupar com o inexistente. Isso não existe. Muita gente fala que a Bíblia é um livro muito antigo e, portanto, não serve para os dias modernos. Você sabe que é uma outra falácia? Vocês sabem o que é falácia? O que é falácia? Hã? Falácia é um silogismo falso. Ajudou? O que é um silogismo, né? Silogismo é um pensamento oriundo de premissas. Está complicando cada vez mais, né? E eu não estou sabendo me desenrolar desse negócio. Premissa é uma declaração universal, grande, uma particular e uma conclusão. Tipo assim, eu disse que esses homens que falam da Bíblia sem crer nela são meras falácias, né, que eles dizem. Então, eu vou dar exemplo de um silogismo, mas que é uma falácia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Certo ou errado? Então, todos são salvos pela fé. A Bíblia não diz lá em Tiago que o diabo crê? Não diz? Então vamos formar o silogismo. Todos são salvos pela fé. O diabo crê, portanto, o diabo é? Hã? Vocês estão com medo de falar, né? Isso é um silogismo, que na verdade é uma falácia. Isso é uma falácia. Falácia é um silogismo falso. Então,
A grande parte desses teólogos que não creem na Bíblia, eles usam de falácias, usam esse silogismo. Uma coisa importante no silogismo é que eles todos, sem exceção, são lógicos. Um silogismo falso, que é uma falácia, mas ele, mesmo sendo falso, não deixa de ser lógico. Esse que eu dei exemplo aqui. Todos são salvos pela fé. O diabo crê, logo o diabo é crente, ou o diabo é salvo. Então, é falso, mas é lógico. Não é não? Então, cuidado com silogismos. Você pode estar completamente iludido com silogismos falaciosos. Está embarcando em ideias que a Bíblia não ensina por causa de certos silogismos que os pseudo-teólogos usam. A Bíblia não tem falácias. A Bíblia registra tudo. Eu estava falando na classe dos homens que uma coisa que muito me admira na Bíblia é que a Bíblia não esconde a pequenez humana. A Bíblia não exalta nenhum personagem humano a não ser Jesus Cristo. Jesus é o único personagem que não pecou, que não errou. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele é o único. O resto, todos nós somos pecadores. Todos nós podemos ser salvos pela graça de Deus. Da mesma forma. Por que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus? Exatamente pelo fato de sermos pecadores. Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, Jesus assume a nossa humanidade, assume o nosso pecado, Deus derrama sobre o seu Filho na cruz as nossas mazelas, os nossos pecados, e Ele morre pelos nossos pecados. E a Bíblia ensina isso. E é a única forma de ser salvo. Nós não temos como agradar a Deus senão em Jesus. Só em Jesus, por Jesus, é que nós agradamos a Deus, pela fé nele. Esses teólogos aí, eles dizem que a Bíblia, por ser um livro antigo, outro dia tem um teólogo, eu não gosto de chamar de teólogo, é que todo mundo chama, né? Teólogo. Ed Renekiewicz. Ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque a Bíblia é um livro antigo. Vocês viram isso na internet? Lembram disso? Ele quer atualizar a Bíblia. O pessoal fez uma figurinha com ele falando assim, eu só não te mando para o inferno porque já atualizei essa parte. Eu falei dele que é muito conhecido nas redes sociais. Você sabe que hoje em dia a gente tem muita informação e pouca sabedoria, não é? As grandes obras teológicas, as grandes obras de filosofia, pessoal que estuda filosofia, sociologia e tal, as grandes obras, inclusive do direito, eu sou dessa área também, nós vamos encontrar nos mais antigos. Os mais modernos são muito apressadinhos. Tem internet, dá um Google, vai lá e acha que está vendo a sabedoria. Nem sabe quem escreveu, muitas vezes, mas combina com a minha ideia, então está certo. Então, nós somos uma geração hoje do Google. Dá um Google aí, vamos ver o que é. Aí dá um Google, fica vendo o que é. Como se o Google fosse um professor. Você nem sabe quem escreveu isso. Você não sabe a origem. Você não sabe no que a pessoa crê. Como é que você vai tomar como base uma coisa que você nem sabe quem é? Assim, o Google não é a sabedoria. A sabedoria é o temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E onde você aprende o temor de Deus? Na Bíblia. Então, esses caras ficam falando que a Bíblia é um livro que tem que ser atualizado, porque é um livro antigo. E eu fico olhando, eu gosto de história. Eu fico vendo a história da humanidade. Meus irmãos, a única coisa que nós temos hoje, mais do que o pessoal do passado aí, mais recente de 3.000 anos atrás, é a tecnologia. Nós temos foguetes, aviões, carros movidos à eletricidade, à combustão. Nós temos essas coisas, computador, né? E o ser humano continua exatamente igual. As mesmas lutas, os mesmos pecados, as mesmas ansiedades, a mesma falta de rumo. E a Bíblia, dizem eles, não serve para hoje porque o homem moderno evoluiu.
Evoluiu para onde? Descer é evolução? Se emaranhar no pecado cada vez mais é evolução? Descrer de Deus e da Bíblia é evolução? Que porcaria de evolução é essa? Me desculpe pelo porcaria. Para você ter ideia de como a Bíblia é um livro bastante atual, eu vou ler um texto bem antigo da Bíblia, do profeta Oséias. Abram comigo no capítulo 4 de Oséias. Oséias tem na Bíblia, tá? Profeta Oséias, capítulo 4. Vejam comigo os 2 versículos primeiros do capítulo 4. Poderia o texto inteiro, mas os 2 primeiros versículos. Diz assim: Israelitas, o profeta está falando ao povo de Israel, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação ou uma contenda contra os habitantes da terra. Leiam comigo o resto do versículo. Por quê? Só? Fala uma coisa, não parece a manchete do jornal de hoje? Há diferença? Isso aí está quase 3.000 anos escrito. Quer falar, a Bíblia não serve porque a Bíblia é um livro antigo. Isso é antigo? Isso é atual. A Bíblia é atual. O meu pecado é atual. O seu pecado é atual. A solução de Deus é sempre atual. Da mesma forma que os santos do Antigo Testamento foram salvos pela graça de Deus. Leiam o capítulo 11 do livro de Hebreus e vejam. Pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Isaac e Jacó. Pela fé, Sara. Pela fé. E 11:6 de Hebreus. Põe aí na lousa, por favor. 11:6 de Hebreus. Sem fé era no passado e é no presente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador ou galardoador dos que o buscam. A Bíblia é extremamente atual. Eu não conheço um livro mais atual do que a Bíblia. Eu não conheço uma palavra mais poderosa do que a Bíblia. E Paulo, quando define o Evangelho, em Romanos 1, 16, 17, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Paulo escreveu isso há 2.000 anos atrás e continua tão vivo como hoje. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, como sempre foi. Abraão creu em Deus. O justo pela sua fé viverá. O justo do passado e o justo do presente. A Bíblia é atual. Se você não conhece a Bíblia, é outra história. Ou pior ainda, eu vou dizer, se você não conhece a Deus, é outra história. Mas a Bíblia é atualíssima. Você não encontra contradição, nem mentira, nem coisa nenhuma dessa espécie na Bíblia. Você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia também é o fato dela ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes. Grande parte deles não se conheciam entre si, escreveram em épocas diferentes, culturas deles diferentes. Você encontra um príncipe egípcio, Moisés, que foi criado e educado em toda a ciência do Egito, escrevendo o Pentateuco. Você encontra um Amós, era um boiadeiro, era um cultivador do campo, um homem sem letra. Você encontra no Antigo Testamento um Salomão sábio,
você encontra Davi, um poeta. Você encontra Jó, um homem riquíssimo, poderoso, que cai na miséria e escreve um livro. Vocês encontram um profeta Isaías, um homem culto, que frequentava o palácio. Você encontra um Jeremias, sacerdote. A Bíblia, ela tem várias espécies de pessoas, de épocas diferentes, culturas diferentes, orientação diferente. E todos escreveram a Bíblia e nenhum deles se contradisse. E o mais interessante de tudo isso é que eles não sabiam o que o outro tinha escrito. Eles não escreveram para complementar o que o outro escreveu. Eles escreveram a revelação de Deus, e quando se juntou tudo isso, era um livro coeso. A Bíblia tem 66 livros. E todos eles contam a mesma história, falam do mesmo Redentor. Todos eles apontam para Jesus Cristo e para o plano de redenção de Deus. Amém? Então, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é dada pelo sopro de Deus. Eu li Pedro, aqui, na segunda de Pedro, que ele fala, não vos fizemos saber de fábulas. Não é nada disso. Nós vimos a sua glória. E ele fala, olhem a palavra escrita. E João, 1 de João, olha o que ele diz, no capítulo 1, versículos do 1 ao 4. João diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Em Jesus Cristo e na palavra você tem plena alegria. Fora dele, sua vida é um caos, e você causa caos. Uma pessoa temente a Deus é sempre a solução. Uma pessoa que não teme a Deus é um caos. O profeta Isaías diz que os ímpios não têm paz, e por onde eles passam, semeia contenda. Jesus disse que os pacificadores são filhos de Deus. A paz é uma característica básica de um crente verdadeiro. A paz em Cristo, a paz com Deus, a paz completa. Por causa da revelação de Deus na Bíblia. Foi aí que ele aprendeu essas coisas. Amém, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não? Você crê nisso? Então viva isso, leia sua Bíblia. Seja seu livro principal. Seja o seu livro principal. A Bíblia, a palavra de Deus. Aprenda a ler, aprenda a amar, aprenda a viver. Peça graça a Deus. Nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus por vontade própria. Nós só conseguimos com a ajuda de Deus, na dependência do Santo Espírito de Deus. Então, peça que Deus lhe dê um coração humilde, manso, um coração que quer aprender. E Ele vai te ensinar. Jesus disse que quando o Espírito viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade. E aqui está toda a verdade de Deus. Alguém tem dúvida disso? Vai ler a Bíblia. Como disse um certo pregador, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Amém?